Continuando aqui, através das cargas elétricas que a gente acabou de ver, que elas podem ser tanto positivas quanto negativas, a gente tem aí a energia elétrica, né? E como que se dá aí? Com a diferença na quantidade de cargas elétricas positivas e negativas em um objeto, a gente obtém a energia elétrica. A energia elétrica, ela é a principal fonte de energia utilizada no mundo. Então, um computador, uma televisão, um chuveiro elétrico, uma geladeira, um aquecedor elétrico funcionam com energia elétrica. E como que a gente faz? A gente coloca na tomada, né? Tudo isso a gente só consegue com a energia elétrica. Por exemplo, se acabou a força, se acabou a luz, a gente não consegue ligar nada disso porque precisamos da energia elétrica para que esses eletrodomésticos possam funcionar, né? De forma geral, esse tipo de energia que utilizamos em casa, ele é gerado em usinas. As pilhas e as baterias são geradores de energias importantes, pois permitem utilizar equipamentos em locais onde não existe rede de distribuição de energia elétrica. Mas nem tudo é a base de pilha ou bateria, né? Então, por exemplo, a gente vai ligar nossa televisão na tomada, mas para a gente conseguir mudar o canal, a gente precisa do controle. O controle, ele não é ligado na tomada, né? O controle, ele vai necessitar de pilhas e baterias. Então, existem algumas coisas, um relógio, uma lanterna, alguns brinquedos eletrônicos, né? Que nem até mesmo o computador. O notebook, ele tem uma bateria, que ele consegue ter uma vida útil fora da tomada, mas quando essa bateria acaba, eu preciso da minha energia elétrica para poder carregar, assim como acontece com o celular, né? A gente consegue manter o celular aí por algumas horas, mas a partir do momento que acaba a bateria, a gente precisa carregar na tomada para que possa recarregar aí a nossa bateria e a gente continuar usando, tá? Então, nós temos aqui, as pilhas e baterias geram energia elétrica por meio da energia química dos materiais que as compõem. Ela deve ser descartada em locais adequados, pois contém substâncias tóxicas. Então, a gente já conversou aí sobre o descarte, E repare, tá vendo, o sinalzinho que eu falei, a energia positiva e a energia negativa aqui, tá bom? Aqui, nós temos o exemplo de uma usina. Nas usinas hidrelétricas, a água movimenta turbinas que geram a energia elétrica. Então, aqui é uma usina hidrelétrica de Xingó, tá? Que fica aqui, representa a água do Rio São Francisco no município de Piranhas, em Alagoas, tá? Então, para produzir a energia elétrica, nós precisamos das hidrelétricas, tá bom? E aí, a água é o principal fator aí para movimentar as turbinas que geram a energia. Teve uns anos atrás que ficamos muito tempo sem chuva, e aí as hidrelétricas ficaram vazias, então teve muita falta d'água. São Paulo ficou um tempão sem água. Então, a gente precisa, se você for ver, tá tudo interligado, né? A gente precisa proteger o meio ambiente, como a gente já conversou, para que haja chuva, tem que chover. A chuva é muito importante, que aí, aumenta o nível de água dos rios e desta forma também aumenta o nível das usinas hidrelétricas e assim pode fornecer energia. Antigamente, bem lá no comecinho, né? Antes mesmo do descobrimento do Brasil, a gente falando do Brasil aqui, não havia energia elétrica, né? Então eram usados lampiões, lamparinas, fogueiras, velas, várias coisas. Não tinha geladeira, então não podia armazenar alimentos, né? Os alimentos estragavam com muita facilidade. Então, por isso que era difícil. Matava-se um animal na época e já tinha que comê-lo, pois não tinha essa opção de deixar em geladeira, de congelar. A comida tinha que ser feita diariamente aí para que não estragasse. E não existia televisão, não existia rádio, não existia computador, celular, não existia ventiladores, ar-condicionados, não existia chuveiro elétrico, não existia nada disso, tá? Então, aí só para vocês entenderem um pouquinho.